Durante 1000 anos, as igrejas do Ocidente e do Oriente eram essencialmente uma só. Elas compartilhavam a mesma fé, os mesmos 7 sacramentos, os mesmos 7 primeiros concílios, eram como duas faces da mesma moeda. Mas aí, alguma coisa aconteceu. O que foi que as separou? É exatamente essa a pergunta que a gente vai investigar agora. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. De um lado, você tem essa base toda em comum. É muita coisa, né? Mas do outro, divisões teológicas super profundas que acabaram levando ao grande cisma lá em 1054. A questão é, se o fundamento é tão parecido, o que foi tão grave a ponto de manter essas igrejas separadas até hoje? Bom, é isso que a gente vai desvendar ponto por ponto. Vamos começar pela primeira, e talvez a mais profunda de todas as discordâncias. É um assunto que vai direto na natureza da própria Santíssima Trindade, mais especificamente na origem do Espírito Santo. Parece algo super complexo, eu sei, mas a raiz de toda essa discórdia se resume a uma única palavra. E essa palavra, gente, é filioque. Mas o que exatamente isso significa? E como é que uma palavrinha só foi capaz de criar uma polêmica que já dura mais de 1000 anos? Então vamos lá. Filioque, em latim, quer dizer simplesmente e do filho. Foi uma adição que a Igreja Ocidental, a latina, fez no credo, que é a declaração de fé mais fundamental do cristianismo. Isso surgiu primeiro na Espanha, mas com o tempo Roma adotou oficialmente. E essa pequena mudança, bom, ela mudou tudo. Olha só como essa comparação deixa tudo bem claro. À esquerda, a gente tem a versão original, que a ortodoxia mantém até hoje. O Espírito Santo procede do Pai. Já à direita está a versão católica, com acréscimo. Procede do Pai e do Filho. É uma adição pequena no texto, mas com implicações teológicas gigantescas. Agora, vamos mergulhar na teologia por trás disso. Para a ortodoxia, o raciocínio é o seguinte: o Pai é a única fonte, a origem de tudo na Trindade. Se você diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, corre o risco de criar o que eles veem como uma segunda fonte, e isso seria um problema teológico. Já a visão católica argumenta que não se trata de duas fontes. A ideia é que o Pai e o Filho agem como um único princípio de onde vem o Espírito Santo. E o Pai, claro, continua sendo a fonte primordial, a origem de toda a divindade. A briga, então, não é só sobre uma palavra, mas sobre o conceito por trás dela, sobre como se entende a própria natureza de Deus. Para entender de onde veio essa ideia do filioque no Ocidente, a gente precisa olhar para Santo Agostinho. Ele criou uma analogia bem interessante usando a mente humana para tentar explicar a Trindade. Pensa assim, o Pai seria como a memória, a origem de tudo na nossa mente. O Filho é o intelecto, a palavra, o pensamento que nasce dessa memória. E o Espírito Santo, ele é a vontade, o amor, aquela força que une a memória e o intelecto. Vendo por esse ângulo, para os teólogos ocidentais, a ideia de que o Espírito procede dos dois juntos fazia todo sentido. Ok, saindo da natureza da Trindade, vamos para outra grande divisão que surgiu, essa sobre liderança e a estrutura da Igreja. Isso nos leva direto para a segunda questão central, a autoridade do Bispo de Roma, o Papa. No fim das contas, quem é que dá a palavra final? E aqui a diferença é bem marcante. A ortodoxia reconhece um primado de honra por Papa. O que isso quer dizer? Que ele é visto como o primeiro entre iguais, uma figura de imenso respeito, mas a Igreja é governada de forma coletiva em concílios com outros bispos. Por outro lado, a visão católica desenvolveu o que se chama de primado de jurisdição. Isso significa que o Papa tem autoridade suprema, universal e final sobre toda a Igreja. É basicamente um modelo de governo em equipe versus um modelo mais monárquico. Seguindo em frente, a gente chega numas diferenças bem importantes sobre como cada igreja enxerga a vida após a morte e a própria condição humana depois da queda de Adão e Eva. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem legal. Olha só, quando falamos de purgatório, a visão católica tende a ser um pouco mais, digamos, jurídica. É um estado onde se paga uma pena pelos pecados antes de poder entrar no céu. Já a visão ortodoxa vê o processo mais como algo terapêutico, sabe? Uma purificação para limpar a ferrugem do pecado, não tanto um castigo. E sobre o pecado original, a teologia católica ensina que a gente herda um estado de culpa de Adão. Para os ortodoxos, o que se herda é a corrupção e a mortalidade, mas não a culpa pessoal pelo pecado de Adão. E essa diferença sobre o pecado original acaba tendo uma consequência direta em outra doutrina. Como a visão ortodoxa não entende o pecado original como uma culpa que a gente herda,
O dogma católico da Imaculada Conceição, aquele que diz que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, se torna, na visão deles, teologicamente desnecessário. Não é que eles não venerem Maria, muito pelo contrário. A questão é que a lógica por trás desse dogma específico não se encaixa da mesma forma na teologia dele. Agora, para fechar, vamos para uma distinção final, que é mais sutil, mais filosófica, mas extremamente profunda. Tem a ver com a natureza da graça divina e como nós, humanos, nos conectamos com Deus. Ok, essa parte é um pouco mais abstrata, mas vamos lá. Na teologia católica, a graça é entendida como uma participação criada, ou seja, é algo que Deus cria para nos permitir participar da sua vida, que é incriada. Já para a teologia ortodoxa, existe uma distinção fundamental. Tem a essência de Deus, que é totalmente impossível de conhecer, e as suas energias incriadas, que são as formas como Deus age e se manifesta no mundo. Segundo eles, a gente interage diretamente com essas energias, que são o próprio Deus em ação. É uma maneira diferente de explicar essa conexão misteriosa entre o divino e o humano. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu aqui, primeiro, o filioque, a grande disputa sobre a Trindade. Depois, o papado, um choque entre dois modelos de poder na Igreja. Em seguida, as visões diferentes sobre purgatório e pecado original, que mostram focos diferentes em justiça e cura. E por último, essa diferença mais filosófica sobre a natureza da graça divina. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para refletir, né? Será que todas essas diferenças apontam para duas teologias, duas fés fundamentalmente distintas? Ou será que são apenas linguagens diferentes, com categorias filosóficas diferentes, tentando descrever o mesmo mistério divino? Algo que, no fim das contas, talvez seja grande demais para caber em palavras. A resposta? Bom, fica aí a reflexão.